Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. O Conexão OAB de hoje vem em um formato um pouco diferente, adaptado às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Nós entrevistamos à distância a advogada Graziela. O tema são os direitos dos consumidores nessa época de pandemia. Nós mandamos as perguntas daqui da Câmara e ela respondeu lá da casa dela. Fique agora com a apresentação da advogada e logo em seguida o programa. Olá, eu sou a Graziela Rosa, advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Botucatu. E hoje eu estou aqui justamente para falar com vocês sobre direito do consumidor. Então, vamos lá. Para começar, o que são os direitos do consumidor? O direito do consumidor tem grande destaque no ordenamento jurídico brasileiro, já que uma das relações mais importantes da economia é justamente a relação de consumo. Por isso, há uma legislação específica para tutelar as relações de consumo, assegurando proteção ao consumidor, que é o elo mais fraco da relação. Quais desrespeitos aos direitos o consumidor mais tem enfrentado desde o início da pandemia? Um dos maiores problemas enfrentados no âmbito de direito do consumidor neste momento de pandemia, com certeza está relacionado às alterações e cancelamentos de contratos. Isso porque muitos fornecedores estão impedidos de cumprir com o que foi contratado, como por exemplo as academias, que estão impedidas de funcionar. É por isso que a orientação geral é de que haja bom senso de ambas as partes, para que se evite levar o conflito para a esfera judicial. Isso porque o judiciário deve receber uma enxurrada de ações nesse sentido, e não se sabe ao certo quanto tempo isso demorará para ser resolvido. É por isso que hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas dos consumidores em relação aos problemas enfrentados durante essa pandemia. O que a pessoa pode fazer caso veja a prática de preço abusivo? Aliás, o que é um preço abusivo? O exame do tema não é tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Em regra, a fixação de preços é uma liberalidade do fornecedor. No entanto, é possível considerar como abusiva a elevação de preços sem justa causa, ou seja, aquela que se aproveita de uma conjectura anormal da sociedade para elevar os preços de forma dissimulada, sem guardar qualquer proporção com os custos da atividade. Para que o consumidor possa procurar os seus direitos, é importante que seja apresentada uma nota fiscal de compra, para que os órgãos de proteção possam realmente realizar uma fiscalização nesses estabelecimentos. Que tipo de serviço o consumidor pode cancelar sem prejuízo durante a pandemia? No geral, os serviços que foram totalmente interrompidos são passíveis de cancelamento sem multa. No entanto, é difícil generalizar e dizer quais são passíveis de multa ou não, porque o momento que estamos vivendo é único e afeta praticamente todos os tipos de relação contratual. É por isso que é recomendado que as pessoas usem a boa-fé e busquem soluções para minimizar os danos de ambos os lados. Pelo outro lado, existem serviços ou contratações que o consumidor não pode cancelar ou negociar desconto? No mesmo sentido da pergunta anterior, os contratos que estão sendo regularmente cumpridos, de forma normal ou adaptada, não ensejam o cancelamento sem a multa. Por mais que existam regramentos específicos dentro do Código de Defesa do Consumidor, na atual situação que vivemos, é importante que cada caso seja tratado individualmente. Há orientações específicas quanto a mensalidades de escolas, cursos ou academias? Há um entendimento diferente para cada tipo de serviço. Isso porque a natureza de alguns permite que haja reposição de aulas, adiamento de férias e até a implantação da modalidade de aulas online. Nesses casos, não há motivos para que as mensalidades sejam suspensas, já que o serviço está sendo prestado na sua normalidade ou até mesmo de forma adaptada. No caso das academias, em que a prestação de serviço depende do acesso ao local e aos aparelhos, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor tem recomendado que esses locais suspendam as cobranças até a volta à normalidade. Os consumidores que têm interesse em prosseguir com esse tipo de contrato após a pandemia podem pedir que esse tempo de fechamento seja acrescido ao final dos contratos, uma maneira de se solucionar o conflito sem que haja prejuízo para ambas as partes.
um evento foi cancelado devido à pandemia de coronavírus. O consumidor tem direito ao dinheiro de volta? Sobre este tema, foi publicada a medida provisória número 948, que trata do cancelamento de eventos em virtude da pandemia. Nesse sentido, ficou regulamentado que os organizadores dos eventos não serão obrigados a restituir o valor pago, desde que ofereçam a remarcação do evento, ou a disponibilização do crédito para compras futuras, ou formalize algum tipo de acordo com o consumidor. Em qualquer uma dessas hipóteses, não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa adicional. Caso não seja possível oferecer nenhuma dessas hipóteses, o valor deverá ser restituído com atualização monetária para o consumidor. E o prazo para que isso ocorra é de até 12 meses após a decretação do fim do estado da calamidade pública. O que fazer se uma viagem planejada e paga antes da pandemia tiver que ser cancelada? Sobre o tema, é importante separá-lo em duas categorias diferentes. A primeira diz respeito à compra das passagens aéreas. Foi publicada a medida provisória número 925 que regula esse assunto. Os consumidores que aceitarem terem o valor disponibilizado para a compra de passagens aéreas futuras não estarão sujeitos à cobrança de multa contratual. Já aqueles que optarem pelo cancelamento total estarão sujeitos à multa que prevê o contrato. A outra categoria diz respeito às agências de viagens e meios de hospedagem. Sobre este assunto, vale a mesma medida provisória número 948, ou seja, os fornecedores terão a opção de fazer a remarcação da viagem, disponibilizar o crédito ou algum outro tipo de acordo com o consumidor. Existem prazos para que as empresas devolvam o valor já pago por um serviço que foi cancelado? Em relação a alguns serviços, foram regulamentados prazos para reembolso, como por exemplo, no cancelamento de passagens aéreas ou até mesmo de eventos, nos quais o prazo para reembolso ficou definido como sendo de 12 meses. Mas a maioria dos serviços não tem um prazo regulamentado. O que se percebe é uma tendência geral de flexibilizar esses prazos para reembolso. Alguma recomendação para quem vai fazer compras online nesse período? As compras online têm sido uma opção muito utilizada pela população nesse momento de pandemia. A principal recomendação é de que se atente aos prazos de entrega dessa mercadoria, que muitas vezes pode ser um pouco maior nesse momento. Mas, no geral, permanece a informação de que o consumidor deve procurar sites seguros e com boa avaliação, para que se evite problemas no futuro. As regras para a troca de produtos continuam as mesmas? Quais são elas? No período de quarentena, espera-se que as empresas sejam um pouco mais flexíveis com relação aos prazos para a troca. No entanto, não é possível garantir que realmente haja essa flexibilização. A orientação geral é de que os consumidores procurem os estabelecimentos e questionem quais as alternativas que serão fornecidas. Alguns serviços oferecem a opção de pausa ao consumidor, por exemplo, empréstimos imobiliários. Algo a se atentar nesses casos? Sim, algumas instituições bancárias estão dando a possibilidade do consumidor adiar o pagamento de parcelas de financiamento imobiliário, financiamento de veículos e até empréstimos pessoais. O consumidor precisa se atentar às condições para que ele possa solicitar esse adiamento, já que alguns bancos exigem que a pessoa esteja com o financiamento em dia. É importante também ressaltar que esse adiamento não é automático, então o consumidor precisa sim solicitar esse adiamento junto aos canais de atendimento disponibilizados pelo banco. Por fim, é importante ter em mente que não se trata de uma isenção de pagamentos. Esse valor será sim pago, mas no momento futuro. Alguma mensagem final para o consumidor fazer valer seus direitos nesse período de pandemia? A que órgãos ele pode recorrer sempre? É preciso ter muita cautela e bom senso durante o momento em que estamos vivendo. Ter em mente que todos nós estamos sofrendo algum tipo de prejuízo. Por isso, a orientação geral é de que o consumidor procure, primeiramente, o fornecedor e tente resolver de forma pacífica o conflito. Caso não tenha resultado, o Procon de Botucatu está realizando atendimentos via telefone e as reclamações podem ser fundamentadas no site da Fundação Procon.
Se a demanda não for resolvida pela via extrajudicial, o consumidor deve procurar um advogado de sua confiança, que vai avaliar a possibilidade de ingressar com uma demanda judicial.